Olá, começa agora mais um programa na Livraria e o nosso convidado de hoje, Maurício Waldman. Ele é professor, ele é palestrante, o tema que ele vai desenvolver hoje é sobre recursos hídricos e também, como sempre, nós vamos falar sobre o vinho e também os livros mais procurados na nossa livraria. Fiquem aí, voltamos em seguida. Estamos conversando com o professor, escritor, doutor Maurício Waldman. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Maurício. Muito obrigado, senhor Mário. É um prazer estar aqui em Marília, que é uma cidade que estou frequentando com bastante assiduidade ultimamente, e também pelo fato de estar no Oeste Paulista, porque o Oeste Paulista é uma área onde eu desenvolvo meu terceiro pós-doutorado, lá no Oeste, com fomento da Fundação CAPES, do Ministério da Educação, e também pelo fato de, além do meu pós-doutorado, meus vínculos ocorrer pela minha participação no jornal O Imparcial, de Presidente Prudente, no qual eu sou colunista e trabalho com temas preferencialmente ambientais na coluna Pensar e Repensar. E agradeço pela gentileza do convite, senhor Mário. Maurício, nós sabemos que você tem uma série de atividades, mas vamos começar com uma que é bastante oportuno, e você é um conhecedor, um estudioso sobre recursos hídricos. Você tem boas notícias para nós sobre recursos hídricos? Infelizmente, falando com o senhor e também o público que está nos ouvindo, né, essa discussão nossa, olha, as notícias não são boas. Vamos começar pelo básico. O nosso país, o Brasil, que é um país abençoado por Deus, assim imagino, todo mundo acredita nisso e eu também. Quando o Cabral chegou aqui, o Pero Vaz e Caminha falou o seguinte na carta para o rei de Portugal: este é um país das muitas águas. Foi a primeira coisa que o Pero Vaz e Caminha, autor da Certidão de Nascimento do Brasil, colocou no papel. Este é o país das muitas águas. E assim se aprova que ele estava certo. Não precisa ser um cientista para perceber que esse é um país das muitas águas, não é? Então, o que acontece? De acordo com Aldo Rebouças, que é um grande hidrogeólogo cearense, brasileiro, consultor da ONU, o Brasil tem, Mário, 12% da água de superfície do planeta. 12%. 12%. É um país extremamente irrigado. Mesmo as regiões consideradas secas são úmidas, perto de várias outras partes do mundo. Então, veja bem, é 12% da água de superfície, e se a gente somar a esse conjunto as águas de subsolo, é 1/5 da água do planeta. Então a primeira coisa que surpreende é, como é que pode um país que tem tanta água, desde Pero Vaz e Caminha, estar passando por uma crise hídrica? Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma coisa surreal, isso é uma coisa incompreensível para o olhar leigo, para o olhar científico, olhar político, olhar acadêmico. Não é possível a gente concordar com isso que está acontecendo. Sendo que nós não temos, obviamente, problemas de oferta natural. Notem bem, mesmo cidades como Manaus está no centro da bacia amazônica, no centro. Tem caminhão-pipa abastecendo bairros da cidade. Você tem torneira seca em Rio Branco, no Acre, está na nascente da bacia. Em Belém, que está na Foz, você também tem problemas de rodízio de água. Quer dizer, então a gente está diante de um problema, a gente questiona a ação do Estado. Né? Que Estado é esse que consegue, né, governar um país onde existe uma crise hídrica e meio uma fartura incomensurável de água? É a maior porção, é o maior acervo hídrico do planeta. Vamos deixar bem claro isso. Ainda recentemente veio um engenheiro de Israel, também vieram engenheiros da Arábia Saudita, por conta da crise hídrica do Estado, visitaram o senhor governador Geraldo Alckmin, né? E uma declaração que me deixou assim assombrado,
é o engenheiro israelense considerar que em Israel está sobrando água. O detalhe interessante é que Israel, o índice de chuva em Israel é 10 vezes inferior ao local mais seco do Nordeste. Eu vou repetir, né? A média de chuva de Israel é 10 vezes inferior ao local mais seco do Nordeste, que é a região mais seca do Brasil. E não tem problema. Não, é um país que está sobrando água, né? Claro que gestão tem limite, mas obviamente nós estamos diante de um quadro de problemas de gestão. Culpar a natureza, sinto muito. E você que está vindo de São Paulo, mora em São Paulo, trabalhou naquela região? Sim. Eu vou fazer uma retrospectiva, que eu morei na juventude em São Paulo. E eu e meus primos, nós íamos pescar na represa Billings. Sim, sim. E era aqueles piqueniques, aquela coisa maravilhosa. E eram finais de semana maravilhosos. Como anda aquela represa? A represa ela tem problemas crônicos, né? São datados desde a época em que a Light, a antiga Light, a empresa anglo-canadense Light and Power, né? Governava, digamos assim, as águas da metrópole, onde o critério básico para gerenciar Billings era fornecer água para movimentar as turbinas da usina de Cubatão, que está dezenas, centenas de metros planalto abaixo. Existe ali um declive, uma pressão. É a usina Henry Borden. Então essa água da Billings é levada para Henry Borden, ela move as turbinas. Então a Light, premeditadamente, por conta do seu poder econômico, né, ela sabotou todos os programas de saneamento. Por quê? Porque para ela interessava ter esgoto na represa. Porque se a água é pura ou a água está suja, tanto faz desde que ela movimente turbinas. Né? Então, o importante era movimentar as turbinas. Exato, gerar energia. Então, por aí que a gente vê que a gente tem que ter um Estado que pense o interesse público. Eu acho que gestão mesmo, desde aquela época. Não há dúvida nenhuma. Ou a gente começa a pensar uma reforma, eu disse a palavra reforma, deixa eu esclarecer e insistir nesse ponto, não estou falando de revolução. Né? Mas uma reforma urgente do Estado como agente do poder público. Né? Uma reforma que pense a questão da tributação, que não é possível você ter uma economia de mercado funcionando com o peso de impostos que a gente tem e com baixo retorno daquilo que se paga. Né? Para o cidadão, ele não está sendo recompensado pelo esforço em pagar o imposto nosso de cada dia. Quando você fala de governo e de empresa, ambos são culpados. Por exemplo, você que vive viajando, é comum você chegar num hotel, até um hotel 3 estrelas, 5 estrelas, e você abrir a água quente e demorar quase 15 minutos. Um desperdício, né, nesse sentido de aquecimento. Você economiza de um lado, mas desperdiça um produto precioso que é a água tratada, né, do outro. Então, como você está dizendo, existe aí muitas coisas que têm que ser pontuadas, administradas, e tudo questão de projetos de gestão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto a gente não tiver no Brasil um projeto de país claro, não estou falando assim de planos pontuais, a impressão que eu tenho dos últimos governos, não apenas no mandato da presidente Dilma, mas de governos anteriores também, está faltando no Brasil um estadista, um presidente com visão de estadista, está faltando um Juscelino, Alguém fala assim, olha, nosso plano é crescer a economia X, vamos fazer Y de estradas, vamos fazer tantas universidades, vamos investir em setor X, Y, Z, A, B ou C. Está faltando isso, Mário, é minha impressão como cidadão, nem como cientista, ou como cidadão. Né? A impressão que eu tenho é assim, que acontecem problemas e de repente vem um pronto-socorro. Tem congestão, então faz a ponte. Não sei o que, então libera a verba. É tudo assim, então aqui, então acolá. Não tem um programa, tampando buraco, fazendo pronto-socorro. Nós temos que ter um plano de metas, usando a palavra expressão do Juscelino, não é? Um plano de metas, qual é o nosso objetivo, qual é a missão do país, né? O que vai beneficiar a maioria da população, né? Eu acho que está faltando ouvir as pessoas também. Eu acho que os projetos são emergenciais e não dá tempo também de ouvir o problema, a situação do momento, né? Mas a sua visita
é muito importante para a nossa cidade e nós queremos aproveitar nesse curto espaço de tempo que tem nosso programa, da série de atividades que você tem. E uma delas são suas palestras. Tá. Fala um pouco sobre suas palestras. Puxa vida, eu estou dando palestra, doutor Mário, há muitos anos. É muitos anos. Muitos anos. Mas são palestras de diversos temas, mas maiormente centradas na questão ambiental. E eu tenho assim, sempre uma preocupação, quando eu dou minhas palestras, de lembrar que a questão da água, né, a questão da energia e a questão do lixo, na realidade são uma questão só. Se a gente abrir os jornais hoje, o que a gente vai notar? Ou estão falando da crise da energia, está direto isso daí, ameaça do apagão e tal. Ou estão falando da ameaça da crise hídrica, é o fantasma das torneiras secas. Né? Ai, você vai abrir a torneira, vai fazer aquele barulhinho, não vai sair água nenhuma. Né? E a crise do lixo. Agora, olha só que engraçado, as pessoas estão vendo no dia a dia no jornal se falar da crise hídrica, da crise energética e da crise dos resíduos sólidos, e parece que ninguém está percebendo que as três crises são uma crise só. É uma só, é um complemento. Claro. Né? E o centro dessa crise é a falta de gestão. Nós não temos falta de energia, não temos. Para o senhor ter ideia, né, para também colocar um dado para as pessoas meditarem em casa, Bautista Vidal, um grande engenheiro brasileiro, um nacionalista, ele escreveu um livro chamado Poder dos Trópicos, com um sociólogo chamado Gilberto Vasconcelos. Ele tem um cálculo assim, aparentemente assombroso, né? Ele fala da energia solar. Né? Por vários motivos, o petróleo acabou sendo privilegiado. Acho que a crise da Petrobras meio que evidencia o porquê estavam tão preocupados com o petróleo. Não sei se era exatamente com o petróleo, mas enfim, é o petróleo. Né? Aí tem uma questão que é básica. O nosso país é o maior país solar do mundo. Uma vez o presidente Kennedy, ele disse uma coisa interessante, quando estava em contato com o presidente brasileiro da época, ele disse o seguinte: é impossível não perceber que o Brasil existe no mapa mundi. Impossível. Só pode pegar um mapinha mundi desse tamanhozinho, você vai saber que o Brasil existe. Esses países pulga, essas coisinhas, Líbano, Israel, Taiwan, Coreia, você nem percebe isso no mapa mundi. Isso não existe. O Brasil é tamanho... não desaparece, não tem buraco no tamanho do Brasil, seu Mário, não tem. O tamanho da nossa reserva florestal já... A gente, assim, não, é espantoso esse país. É 20% da água do mundo, 22% da biodiversidade. Muita riqueza. Não, é demais, é demais. Acho que até por isso que se dá o luxo de ter descuido que tem, de certo modo, né? Mas, enfim, nós estamos aqui, os ambientalistas, as pessoas que trabalham, para alertar que a gente precisa cuidar, porque sabendo usar não vai faltar. A gente tem muita água e está faltando, né? Como se vê, né? Mas, enfim, falando da questão da energia. A área ocupada pelo Brasil é a maior área tropical do mundo. Então, o Bautista Vidal, note bem, chegou a um cálculo que é aparentemente espantoso, que é o seguinte, que a energia solar que a gente recebe a cada dia no país, do Sol, né, está incidindo o Sol aqui no nosso território, equivale a mais de 300 mil hidrelétricas de Itaipu por dia. Nossa. É um cálculo Bautista Vidal. A energia solar que o nosso país, que é abençoado, que o nosso país recebe por dia, equivale a 300 mil hidrelétricas de Itaipu, que só perde para algumas outras super hidrelétricas no mundo, mega hidrelétricas, tipo as Três Gargantas da China, que ainda não está entrando em operação. Então é isso, quer dizer, por que a gente não usa o sol? Só está faltando, como você disse agora há pouco, o olhar de um homem, de um governante, claro, enxergar toda essa riqueza. Não, e preocupado com interesses nacionais. Como é que ninguém entende no exterior, já que o senhor citou essa questão que eu viajo, muitas pessoas do exterior já me perguntaram por que o Proálcool não deslancha nesse país. Que é um absurdo você ter um país que tem toda a possibilidade de ser uma espécie de OPEP sozinha, porque ninguém vai competir conosco. Não tem, esquece, não tem competidor para produzir energia líquida de fundo agrícola. Não tem país com a região tão rica. Não tem, pode esquecer, não tem. Por que esse Proálcool não deslancha? Como é que pode uma coisa dessa? Por que não tem um programa de aproveitamento de bagaço da cana esmagada? Aliás, estamos numa região que está muito ligada a esse setor sucroalcooleiro, né? E o governo não tem estabelecido medidas
ou programas que incentivem o empreendedor, que é quem está gerando trabalho, está gerando emprego, está gerando renda, a passar o bagaço para um processamento e jogar a energia que sobra excedente na rede. Quer dizer, existe uma política de desincentivo, existe uma paragem burocrática que é de amedrontar. Quer dizer, se o senhor vê todas as medidas e todas as imposições que o Estado coloca para um empreendedor, né, gerar uma finalidade pública, vou entrar aquela história do público e do privado, né? Não é porque ele é um empreendedor particular que não tem interesse público. A Petrobras até prova em contrário estatal, né? É estatal, mas não sei se é pública, né? Mas você pode ter empresa privada com interesse público, com medidas públicas, né? Medidas de interesse coletivo, né? Então, onde é que estão esses programas? Né? Então, eu tenho insistido sempre nesses pontos, que hoje a gente começa a pensar uma gestão com G maiúsculo, uma gestão séria, uma questão que pense o futuro do país, né? Pense em uma questão que satisfaça todos os setores sociais, pare de ficar pensando pequeno, que é aquele setor ou aquele outro, não, a sociedade. Né? E a sociedade brasileira, como qualquer sociedade, ela é plural, heterogênea, tem muitos grupos, e esses grupos têm que ser contemplados com uma política que satisfaça a eles. Né? Exatamente. Como quando você perguntei das palestras, você focou energia. A reciclagem, sim, sim. E você, ao mesmo tempo, disse da riqueza do sol, nós temos também essa riqueza que é a reciclagem. Sem dúvida. E ninguém está aproveitando essa energia. O desperdício é enorme. O desperdício no Brasil é também uma coisa espantosa, que não é só questão de existir um desperdício da população. Nós não temos políticas públicas que façam com que o lixo seja tratado como ele merece. O lixo não é o fim da picada, né? Você acha que essa política pública, essa gestão pública, ela tem que atuar nas 3 esferas, né? Exato, conjuntamente. Água, lixo, energia, sociedade, cidadão e Estado. Pensar no meio ambiente. Começar, né? Aqui no município, não é? Claro, claro. O Estado e o federal. Porque tudo isso gera, pelo que você está falando, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, que tudo isso gera renda. Sim. Então, está faltando mesmo gestão. E o pior, doutor Mário, é que tem bons programas que não são fonte de exemplo, que não são citados. Por exemplo, falando da questão da água. Todo mundo sabe que São Paulo está ainda com essa ameaça do apagão hídrico, né? Não acabou. Não é porque está o fundinho do balde cheio que você pode ficar tranquilo, muito pelo contrário. Está bem abaixo do nível histórico da represa, só a ameaça da seca imediata é que passou. Mas enfim, a única região que abastece o Cantareira, que continua fornecendo água, é um projeto que foi premiado pela ONU, não sei por que não se faz propaganda, não se multiplica esse exemplo, que foi um exemplo feito no município, que é chamado de município piloto de um programa, que é o município de Extrema. O município de Extrema, que tem rios que correm para o sistema Cantareira, criou um programa de reflorestamento. As pessoas chamam esse programa de semear água. Porque toda vez que você refloresta, você cria reservas de umidade. Então, note bem, mesmo com essa seca que não há dúvida nenhuma, quando o senhor governador Geraldo Alckmin fala que essa estiagem é sem precedentes, há que se considerar que ele está falando corretamente, embora também tenha problemas de gestão. Mas, sem dúvida, foi uma estiagem sem precedentes, né? Então, o que aconteceu? Mesmo que o caudal desses rios que cortam Extrema tenham diminuído, eles não secaram. Um dos raros pontos da Cantareira, do sistema Cantareira, que continuam a fornecer água, foram justamente programas estabelecidos em municípios, onde existem programas de compensação financeira. É bom não esquecer disso, você não faz ecologia sem economia, né? O catador não tira a latinha da rua porque ele está preocupado com o meio ambiente. Pode ser que seja também por isso, mas a latinha dá dinheiro para ele, não é? Então, fazer economia e ecologia. Então, esses pequenos proprietários, né? Pessoas que fazem parceria, meação nessa área, são pequenos criadores, né? Foram compensados pelo Estado com dinheiro, com remuneração. Para o quê? Plantar toda a região das matas ciliares serem reflorestadas e cuidar disso. Não basta só plantar, tem que cuidar. Conclusão, tem água lá. Então,
como eu disse, não é o fato de ter estiagem, não é uma questão da natureza, tem um problema de gestão nesse país, né? Maurício, a importância desse seu conhecimento aí no tocante à reciclagem, recursos hídricos, mas seus livros, como que você já está no 16º livro? 16º livro e possivelmente esse ano tem mais 2 circulando. Você também é um consultor de editoras? Também, eu sou um coordenador editorial de uma grande editora paulista e eu tenho, já que o assunto é livro, 2 livros sobre água, que possivelmente sejam lançados esse ano, né? Então, o que eu acho? Não vou dizer assim o que eu acho. Não tenho nenhum livro que tenha ficado parado, não tenho nenhum livro que tenha sido deixado de lado, todos eles venderam bem, né? E são várias temáticas ambientais. E quando eu ouço o termo vender, as pessoas parece que se chocam com a palavra vender, mas vender e comprar faz parte também do nosso cotidiano. É como nós estamos no programa, na livraria, você está numa livraria, o futuro do livro... Eu creio que o futuro do livro vai ser um futuro brilhante como tem sido um passado brilhante, apenas ele vai ser diferente. Claro que pelo fato de hoje você ter toda uma série de investimentos, de aportes tecnológicos novos, tecnologias de informação inéditas, tecnologias exponenciais, tem um termo na moda, tecnologias exponenciais, né? É evidente que isso também vai trazer mudanças no how to do, no como se faz uma livraria. Então eu vejo uma livraria hoje em dia como um polo cultural. A livraria não é mais aquela imagem tradicional de um depósito de livros. Você vai lá comprar você não vai lá na livraria comprar, você vai lá para ter um passatempo, você vai na livraria para ter encontrar entretenimento, com escritores, com artistas, para encontrar com amigos, para ter um point, para tomar um café, para escutar música, para comprar livro. É para isso. Então a livraria vai mudar sua natureza e eu entendo que ela vai mudar para melhor. Porque as pessoas têm muitas vezes medo do futuro, a gente não tem que ter medo do futuro. O futuro traz coisas boas. Você tem que esquecer no que se refere a meio ambiente, o passado, e pensar o futuro ambiental. Tem que parar de chorar e partir para ação, entendeu? E eu creio que a livraria tem um papel importante nisso. E por que tem um papel importante? Porque a livraria, sendo um polo cultural, é por excelência um espaço que emite informação, né? Então, portanto, o papel dela vai ser maior do que é. Agora, as livrarias que insistirem no padrão mais jurássico, digamos assim, elas vão desaparecer, sinto dizer, né? As livrarias que souberem entender... É o nosso movimento aqui, você já percebeu, né? Mas, como você disse, a importância de uma série de coisas que você trouxe aqui para a nossa cidade. Foi muito bom conversar com você. Eu agradeço a gentileza. Eu acredito que a nossa população aprendeu muito com o seu conhecimento, suas andanças. Obrigado. E foi um prazer imenso tê-lo aqui na livraria. Eu fiquei muito surpreso de encontrar a sua livraria aqui em Marília, né? Já articulada com o que há de mais avançado, né? Porque eu estou vendo que tem um espaço cultural, tem um espaço para as pessoas se encontrarem, é um espaço que, pelo que eu estou entendendo, está promovendo eventos. Então, creio que a sua livraria vai ter um bom futuro pela frente, não tem como dar errado, né? Então, para mim é um prazer estar num empreendimento moderno. Eu sou uma pessoa que está sempre olhando para frente, não gosta de ficar olhando para trás, né? Chega de falar de mazero, ficar com a choradeira, chega de... Trabalhar. Vamos arregaçar a manga e trabalhar, e eu creio que seu papel também vai ser importante nesse aspecto, que está promovendo cultura, né? Então, não tem como dar errado, doutor Mário. E, acima de tudo, agradecer também o convite de estar podendo, né, interagir com o público do programa. As suas perguntas foram perguntas que me deram muita satisfação, por dar a oportunidade de falar temas que eu julgo importantes. Se as pessoas vão julgar ou não, vamos deixar por conta delas, né? Mas eu entendo que são importantes e eu agradeço a sua gentileza pelo convite de estar aqui, por mais uma vez poder falar temas que são muito caros para mim, né? São mais de 30 anos que eu estou pesquisando, fazendo doutorados, pós-doutorados, livros, textos, escrevendo para jornal, dizendo com essa mesma intenção de deixar o mundo melhor. Eu tenho também a impressão que eu não estou sozinho nisso, tem muito mais gente que está engrossando esse caldo e que precisa ter mais expressão. Seria interessante a gente também pensar que esse tempo que está chegando vai dar muita oportunidade para as pessoas, através das redes sociais, né? Essas tecnologias de informação, estarem incrementando esse movimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos com Maurício Waldman, professor, doutor,
veio até a nossa cidade nos presentear com esse momento gratificante. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto. Estou aqui para trazer para o cotidiano mais um toque, mais uma pequena palavra, uma nota sobre o mundo do vinho. E hoje, de modo semelhante ao nosso último programa, onde estávamos atrás de palavras para expressarmos os aromas do vinho, que são inúmeros, as palavras, eu começo dizendo que a percepção de odores e aromas está ligado a uma fase inicial dessa degustação que eu classifico como experiência de fundo. A experiência fundamental pode ser entendida assim. Então vamos traduzir da seguinte maneira. Ocorre isso com todas as pessoas. Se você, ao se aproximar de uma taça de vinho, ao cheirar a taça de vinho, ao trazer o gole para a boca, se você conseguir lembrar, é porque existe aí uma memória e esta memória vai se traduzir pela lembrança num relato de uma experiência que você teve com essa bebida. Se porventura então não ocorrerem o aparecimento de palavras, é porque nós estamos pensando na experiência mais imediata, ou seja, eu gostei ou eu não gostei. Então, esta experiência de ligação, palavra, experiência, vinho, só ocorre quando nós atrelamos uma palavra à experiência já vivenciada. Isso nos traz a lembrança de diversos sabores e, digo mais, com requinte de certo detalhe. Daquelas lembranças que nós marcamos uma experiência muito importante e nós não esquecemos mais. Mas eu diria hoje que, assim como eu faço o meu empenho, eu acredito que o telespectador também pode estar fazendo o seguinte movimento para poder participar da construção desse universo do vinho que pode ser percebido. Temos que seguir o nosso nariz. Você deve seguir o seu nariz. Ou seja, o seu nariz vai farejar, vai identificar alguns compostos disponíveis em qualquer garrafa, em taças de vinho que são consumidas. Parece uma atividade simples, mas eu penso que, como tudo na vida, esta experiência requer um esforço. E este esforço está ligado a um movimento muito simples. Uma vez tendo a taça, tendo vinho, eu tenho que procurar fazer um registro desse movimento percebido, de tal maneira que eu consiga depois voltar nesse registro e dizer, puxa vida, tal dia eu provei tal vinho e fiz uma anotação, e isso me marcou, eu estava com uma pessoa, era um evento, enfim, a lembrança vai trazer à tona. Então eu diria o seguinte, para auxiliar na construção de um vocabulário descritivo, algo bem simples deve ser tomado como atitude. Você deve ter a curiosidade de cheirar, ou seja, a exploração olfativa. Vem na sequência a pesquisa de odores. Mas que odor é este? Que cheiro é este? Que característica eu estou associando a este outro cheiro, né? E é evidente, eu estou atrás de um odor que eu ainda não tenho uma palavra. Quando eu trouxer uma palavra próxima a esse odor, eu vou estar traduzindo o nome da sensação como um nome que agora eu posso classificar. A maioria dos odores e aromas de vinhos estão relacionados às comidas. Por isso que uma atitude muito importante pode te ajudar a descobrir o quanto o paladar consegue traduzir a sua percepção. Veja bem, aquele que adora o vinho, aquele que adora
vislumbrar, descobrir coisas novas no vinho, deve ir, por exemplo, nas frutas e legumes no supermercado, né? As lojas de chá, a seção ali de temperos, você deve passar por ali e gastar algum tempo, cheirando, 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 cheirando. Na verdade, ao fazer esse movimento, você vai estar associando uma palavra, né? O ingrediente a uma palavra. E isso vai gerar um nome, né? E esta experiência de gerar um nome você pode descrever numa pequena caderneta, um bloco de anotações, ali naquele caderninho que você tem na sua bolsa. Ali pode ser o melhor lugar para anotar essa experiência. Eu mesmo estou planejando, estou organizando um caderno de anotações para registrar esta experiência. Então, não esqueça disso. Na memória, a gente não consegue guardar tudo, né? Mas é provável que com esse registro a gente consiga ir mais longe. Depois, quando você for abrir a próxima garrafa de vinho, você vai voltar nesse caderno e ver e lembrar o que você provou anteriormente. Eu recomendo, faça esse exercício. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, eu sou a Aline Cravo e vou falar dos livros mais procurados. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é O Mestre da Guerra. É um livro fantástico para quem gosta de livros históricos. Conta a Guerra dos 100 Anos, que foi uma das mais violentas na Idade Média. O próximo livro é um sucesso de venda já, é o da Paula Pimenta, Cinderella Pop. Conta a história de uma princesinha nada convencional e a sua busca pela alma gêmea. Outro livro muito bacana é O Pintacilgo, da Dona Tarte. Vai falar sobre um menino que, depois de perder a mãe, se apega a uma pintura e isso o leva para o mundo da arte. Um livro sobre obsessão e perda, muito bacana. E para você que gosta de ficção fantasiosa, eu tenho Quilain, livro de Daniel Mastral, um autor brasileiro. É o primeiro livro da trilogia. Vai contar histórias de Quilain, um menino meio estranho, perdido entre luzes e trevas, que vai ter que se descobrir e descobrir sua verdadeira natureza. Parece interessante, não? E para finalizar, eu tenho o livro de um autor mariliense, Razões Ocultas no Passado. O que você faria se pegasse seu marido te traindo? Para quem gosta de romances espíritas, eu indico muito esse daqui. Quantas indicações, quantos livros para você colocar na sua biblioteca, quantas informações preciosas com a nossa Aline Cravo. E o nosso sommelier, quantas informações sobre as delícias do vinho. E o nosso entrevistado, o momento extremamente oportuno, o planeta encontra-se perigosamente ameaçado, recursos hídricos, quantas informações. E agora, como sempre, vou encerrar com um livro do nosso sebo cultural. E eu quero apresentar hoje uma das estrelas de todos os tempos, as seleções. Seleções, muitas pessoas têm isso arquivado nas suas bibliotecas. São muitos conteúdos, são muitas delícias em termos de livros. E agora, no nosso sebo cultural, seleções e 4 livros de um só volume. Termina aqui mais um programa na livraria. Não esqueça, acesse o nosso site livrariamilani.com.br. TV Campos e você, aqui na livraria. Uma chalana bem longe se vá, navegando no remanso do rio Paraguai.
chalana sem querer. Tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.